Então hoje nós vamos estar falando sobre as duas maiores batalhas, né, que tem registradas no livro de Apocalipse, e mais sobre o milênio, né, porque não tem sentido a gente falar das duas batalhas e não falar do milênio. Depois vocês vão entender por quê. E por que as duas maiores batalhas? Para dizer a verdade, as três maiores batalhas que estão registradas no livro de Apocalipse, porque o capítulo 12 contabilizado como uma grande batalha, né, que ocorreu, que vai ocorrer, né, é uma batalha futura no céu, onde o diabo ele trava ali uma grande perseguição contra o povo de Israel. E essa batalha é exatamente porque ele foi expulso do céu, definitivamente foi precipitado. E aí diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que ele vai à terra para poder tentar os que estão habitando sobre a terra, porque sabendo que tem pouco tempo. Então esse pouco tempo está especificando esse período de fato de 7 anos. Então, nesse período, as coisas realmente vão ser muito rápidas, né? Embora 7 anos pareça demorar, mas o tempo tem passado tão rápido quanto mais esse período de 7 anos, literais, né? Então, de fato, as coisas vão estar acontecendo assim muito mais rápido para poder estar travando essa batalha contra o povo de Deus, e essa batalha vai continuar dando sequência nessas duas batalhas, no Armagedon e de Gog e Magog. Mas a pergunta que eu fiz não era exatamente quantas batalhas que estão registradas. A pergunta que eu fiz é por que a necessidade de ter a batalha do Armagedon e de Gog e Magog. Por que essas duas batalhas? Né? Depois a gente vai até explicar um pouquinho, dando continuidade ao capítulo 12. Que o diabo ele se levanta travando uma batalha contra Israel. E aí nós tivemos essa aula falando que Deus separa o seu povo para poder estar tratando, e nisso Deus dá um grande livramento ao povo, que na verdade Israel, né, vai se converter, né? Não vai ser todo exterminado. Então, embora alguns judeus, né, vão morrer, pessoas vão morrer no período de grande tribulação, mas a maior ênfase são as outras nações, porque com Israel Deus ele vai tratar. Para depois, lá no final desses 7 anos, Israel reconhecer o verdadeiro Messias e se converter. Então vai ter essa batalha do Armagedon, no capítulo 19, e no capítulo 20 vai ter a batalha de Gog e Magog. É bem verdade que não precisa nem se dizer, né, alguns intérpretes, assim, até no meio que nós acreditamos, né, no sistema que nós adotamos para poder estar interpretando os estudos escatológicos, até no nosso meio existem pessoas que não assim acaba aderindo a essa batalha de Gog e Magog. Para as pessoas é uma batalha só. E aí quando vai perguntar, as pessoas acabam sendo pegas de surpresa. Ah, eu não sabia que tinha essa batalha de Gog e Magog. Gog e Magog foi registrado lá no livro de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. Gog tem um nome citado em Gênesis no capítulo 10, que é um dos filhos lá na descendência lá de Nimrod. E tem mais uma outra passagem que eu não estou lembrado agora, que é citada o nome de Gog. Agora Magog só aparece em Ezequiel e em Apocalipse. Mas aí perguntando, por que essas duas batalhas? Alguém se arriscaria? Então. Fala, Vitor. Eu achava, né? Eu até te falei, eu achava que era uma só. Eu nem sabia que eram duas. Fala, Vitor. Você estudou. Eu vi você estudando.
Então vamos lá. Assim, depois eu vou estar explicando mais detalhadamente, mas só para poder resumir, uma batalha é antes do milênio e a outra batalha é depois do milênio. E por que existem essas duas batalhas? Porque ao término desses 7 anos de grande tribulação, o anticristo e o falso profeta vão ser derrotados e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aí vai entrar o milênio. Ao terminar o milênio, o diabo que estava preso vai ser solto, ainda vai tentar seduzir as nações. E ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está, né, onde estará o anticristo e o falso profeta. Então essas referências vocês vão ver em Apocalipse capítulo 19, o versículo 20, que o anticristo e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. E capítulo 20, versículo 10, é quando de fato o diabo está sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Se tudo ocorrer bem, né, depender dos alunos, nós estaremos falando um pouco sobre o inferno, né? Essa questão do inferno, esses nomes que tem, né, de Hades, Sheol, Sheena, Tártaro, né, entender um pouco sobre esses assuntos. E aí nós vamos dar até um complemento no capítulo 20 de Apocalipse, para a gente poder entender, né, porque aqueles que não participaram do milênio sofrerão o dano da segunda morte. O que seria a segunda morte? Então, se tem a segunda morte, porque teve a primeira. E aí a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 20 mesmo de Apocalipse, que aqueles que vão fazer parte do milênio são bem-aventurados porque eles fizeram parte da primeira ressurreição. Então, se tem primeira ressurreição, dá uma margem para ter outras ressurreições. Como na verdade nós vamos estar falando que é só 2 ressurreições, né? Do justo e do ímpio. Então, assim, tem muitos assuntos assim bacanas para a gente poder estar assim, compartilhando, debatendo, né, assim, tirando dúvidas. E hoje eu iria trazer um questionário para vocês, né, mas não deu tempo. E eu vou semana que vem, vou trazer para vocês algumas perguntas, né, no decorrer dessas aulas que nós tivemos a oportunidade de estar assim, assistindo. E não são perguntas difíceis, né, são perguntas fáceis que eu coloco até o capítulo para você ir lá naquele capítulo e você poder encontrar a resposta. Então vai ser uma coisa até muito legal, porque à medida que você está respondendo, você está tendo a oportunidade de poder estar meditando na palavra de Deus, né? E vai ser muito proveitoso. A primeira batalha das nações? Isso, a Batalha das Nações está se referindo ao Armagedon. E depois tem a antes do milênio e depois do milênio. Isso, Aí agora eu vou estar explicando detalhadamente. Então, assim, fazendo um pequeno resumo, porque assim eu não vou ficar preso a um assunto para entrar no segundo e no terceiro. Eu vou ficar mesclando para eu não me perder e também para não ficar assim muito demorado e acabar não dando assim atenção para algum assunto. Então eu vou falando assim tudo simultaneamente para a gente poder estar entendendo assim esses assuntos. Então, fazendo um pequeno resumo, até a batalha, depois do arrebatamento da igreja, o Jesus, né, vai arrebatar sua igreja. A igreja, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz que e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, né, os que ressuscitaram primeiro, com corpos incorruptíveis, e encontraremos o Senhor nos ares e lá nas nuvens do céu, e lá estaremos sempre com eles. Então é usada essa palavra ares, né? Esse ares, de acordo com
com os assuntos que nós vamos falar do juízo final e que a gente pode refletir também sobre o tribunal de Cristo, porque aonde que o tribunal onde que ocorre o tribunal de Cristo? Aí tem intérpretes que não acreditam no tribunal de Cristo, acredita que é um julgamento só, que é o julgamento final registrado no capítulo 20. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela nos dá respaldo para nós refletirmos sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os salvos. E vai haver julgamento, mas não para condenação, e sim para a entrega de galardão. É como nós falamos semana retrasada nessa frase, quando eu estava estudando, aí Deus me deu essa reflexão sobre esses dois julgamentos. Que o justo, ele vai ser recompensado segundo as suas obras. E os ímpios vai ser condenado segundo as suas obras. Então ambos vão ser julgados, sendo que depois do arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer com a igreja é o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, cada um vai ser recompensado segundo as suas obras. E aí, não tem mais aquele perigo, eu posso perder minha salvação, vou ser condenado. Não, isso não vai acontecer. Foi arrebatado, já está garantido já da salvação. Depois, isso no céu. Depois vai acontecer as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a preparação para o término dos 7 anos de tribulação. Só que enquanto isso no céu, nos ares, aí como eu ia dizer, esses ares, na verdade, de acordo com o tribunal de Cristo, onde que é o tribunal de Cristo? É no céu ou é na terra? Onde que é o julgamento final do trono branco? É no céu ou é na terra? Um exemplo, o julgamento final, ele não vai ser no céu, porque é um julgamento direcionado aos ímpios. E os ímpios não vão entrar no céu. E não vai ser na terra, porque a terra vai ser destruída. Então, aonde que vai ser esse julgamento? Apocalipse capítulo 20, não sei porquê, né? Hoje a pregação foi sobre Jeremias, e eu tô com a Bíblia aberta aqui em Jeremias, né? Então, mas vamos lá. Porque hoje quem não veio, né, foi falar sobre o chamado de Jeremias. Aleluia. Né? E a gente precisa atender esse grande chamado. Quando vier um arrebatamento, se eu nos chamar, né, a igreja, né? Opa. Então assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que o céu e a terra vão fugir da presença deles e não vai se achar mais lugar para eles. Então, de uma vez por toda, o céu e a terra vai ser eliminado, não vai mais existir. Por isso que depois que passar tudo, aí um novo céu e uma nova terra vai ser, né, preparada. Né? Não sei se já está preparado, enfim. Aí nós vamos estar falando isso mais para frente. Então, esses ares é exatamente um lugar intermediário entre o céu e a terra. Então isso quer dizer que quando ocorrer o arrebatamento da igreja, a igreja vai para um lugar reservado junto com Cristo, que pode até denotar como o céu, mas na verdade não é aquele céu da plenitude que nós vamos viver eternamente, é simplesmente um lugar de preparação, onde vai ter o tribunal, onde vai ter as bodas do Cordeiro, porque vai ser necessário que a igreja, juntamente com Cristo, venha descer, né, na batalha do Armagedon. E aí nós vamos estar falando sobre isso. Tá fazendo nó na cabeça de alguém? Vocês podem levantar a mão, pode perguntar. Eu estou até falando pausadamente para poder, né, ter um fácil entendimento. E dando continuidade, então quando isso aconteceu, o arrebatamento da igreja, que a igreja subir, na terra vai se iniciar então esse período de grande tribulação. Aí nesse período de grande tribulação vai entrar em cena o anticristo, o falso profeta, o diabo, que vai estar ali de uma forma animalesca, né, de um dragão, dando poder
ao anticristo, o falso profeta, as duas bestas. Os 144 mil vão ser selados na terra, onde eles vão anunciar o evangelho do reino, Mateus 24:14, mas não vão sofrer nenhum dano. Vai entrar em cena as duas testemunhas, que durante 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses, não vai sofrer nenhum dano, porém, ao término desse período, da primeira metade dos 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo vai matar as duas testemunhas. E durante 3 dias e meio, os cadáveres vão ficar na praça, expostos, mas ninguém vai poder sepultar, fazer nada. Até que vai vir um espírito da parte do Senhor, vai ressuscitar as duas testemunhas, e assim como aconteceu com a igreja, aquelas duas testemunhas, aos olhos de todos, vão ser arrebatadas, vão ao céu. Acontece mais ou menos, e depois você fala os acontecimentos do céu e da terra, que vão ser paralelos. Isso, Então, ficou bem legal. Então isso vai acontecer. Aí fora outros eventos que vai acontecer nesse período. Só que vai haver... Por que a gente entende essa ideia de batalha? Porque batalha, uma vez um pastor, ele me perguntou e depois ele deu a resposta. Ele falou o seguinte: como que você imagina a batalha no céu? Como que você imagina a batalha entre os demônios com os anjos, entre o homem, né, que vai estar aqui na terra contra Deus? Como que você imagina essa batalha? Aí eu imaginei, geralmente uma batalha tem armas, tem espada, né, tem muitas coisas, confronto, tem brigas, discussões, muitas coisas acontecem, tem sangue. Aí ele foi e falou, só que na verdade não vai ser nada disso, porque essa é a batalha humana. Agora, a batalha espiritual, embora seja real, ninguém que vai conseguir, diz alguns estudiosos, que nessas batalhas os homens, eles vão estar tão enfurecidos que eles vão pegar os seus armamentos poderosos, mais sofisticados, e vão atirar contra Cristo, que vai estar descendo contra a igreja. Vai ser uma loucura, mas nada disso vai ser possível de acontecer com o nosso Senhor. E essa batalha vai ser tão rápida que diz a palavra de Deus que vai ser pelo sopro da boca do Senhor que ele irá destruir e irá vencer essa batalha. E já a batalha de Gog e Magog, como que ela ocorrerá? O anticristo, o falso profeta, ele vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor. É bem verdade que isso daí pode trazer uma representação mostrando a grandeza, o poderio, né, do nosso Senhor, que ele não precisa medir esforços para poder travar uma batalha. Na verdade, já é ganha, porque Deus, ele não disputa a batalha, ele é vencedor, ele é o Todo-Poderoso. Nós que dependemos de Deus para que ele peleja por nós. Porque até mesmo quando a gente se posiciona para poder entrar na peleja, na batalha, aí Deus até fala, não, é eu que pelejo por vocês, tão somente me adora, tão somente dependa de mim. Então essas batalhas, assim como a primeira vai ser pelo sopro da boca do Senhor, mostrando a sua grandeza, a segunda vai ser pelo fogo que vai cair do céu e vai destruir ali, e tudo vai ser vencido. Então, assim, essa ideia de batalha, como teve até, né, um irmão que ele comentou, como é que vai ser, né? Porque ele estava vendo muito desenho animado, filme, então ele achava que os demônios brigando, a igreja se revestindo, como é que vai ser? Não, a igreja vai estar ali com a autoridade, né, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, mas na verdade é a igreja que vai assistir
o Senhor sendo vitorioso. Não é a gente que vai descer lá, vai brigar, né? Vamos lá, ó, aqui está do meu lado, vamos brigar. Não vai acontecer nada disso, né? É Jesus que vai ser vitorioso. É como se a gente pegasse... É como se a gente pegasse Romanos capítulo 16, versículo 20, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que o Deus de paz esmagará a cabeça do diabo debaixo dos nossos pés. Então é Deus que vai fazer todas as coisas, é Deus que vai fazer o processo nos dando, nos outorgando esse poder, essa autoridade. Depois eu vou até usar esse versículo de novo para nós falarmos mais à frente. Então tá aqui, ó, o arrebatamento, a igreja foi para o céu. Aí aqui está tendo o período de 7 anos. Enquanto no céu está tendo, assim, nos ares, né, no lugar onde assim, a igreja está aguardando, o tribunal de Cristo. Então, vai escrevendo aí pra gente. Então, o tribunal de Cristo. Aí, ó, tá aí. Não, então, aí, ó, a igreja foi arrebatada. Aí foi para bodas do Cordeiro. Isso. Lembrando que primeiro é o tribunal, depois que é as bodas. Porque o tribunal de Cristo, na verdade, não é uma condenação nem julgamento, é uma entrega de galardões, né? Isso, Mas quem tem galardão... mas cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então, assim, vai ter obras que vai passar pelo fogo. Vai ser como palha. Como palha. Feno, então, assim, as obras de ouro, prata e bronze, elas vão ser, assim, aprovadas. A de feno, de palha e madeira, elas vão sofrer detrimento. Todavia, pelo fogo, mas essa pessoa não vai perder a salvação porque ela já subiu, né? Isso, porque já subiu. Tô chorando. Então aqui, ó, é o tribunal. E depois as bodas. O término das bodas, na verdade, ela está marcando, né, o período de 7 anos que vai dar início a esse período da batalha do Armagedon. Aí já aqui embaixo vai ter todo aquele processo que eu falei para vocês, né, assim, as perseguições, as coisas. Só que enquanto isso estiver acontecendo, Israel está sendo tratado por Deus, porque na verdade esse período de 7 anos é uma grande ferramenta para Deus tratar com o seu povo. Vai lembrar ali na parte de baixo, né, da terra, que até os 3 anos e meio parece que tem um acordo, um acordo de paz entre Israel, né, e o anticristo. É nos 3 anos e meio que quebra essa aliança, não é isso? Isso, o acordo, então, é bom na escrever. verdade, ele inicia aqui, porque quando a igreja for retirada, que não vai estar tudo mar de rosas, vai estar um caos, muita coisa para se resolver. Então o acordo de paz, ele entra aqui. Só que quando chega aqui, que ele quebra esse acordo, que está lá em Daniel 9:27. Ele mostra as garras dele, né? Isso, ele mostra as garras deles, onde muitos que se curvaram ao sistema do anticristo falso profeta vão ser pegos de surpresas, porque até eles vão ser enganados. A Bíblia é bem clara lá no capítulo 14, né, versículo 12, versículo 13, né, que eles vão ser enganados. Uns vão porque querem ir mesmo, como nos dias de hoje você sabe que tem pessoas que têm essa consciência, mas está indo, outros estão sendo enganados. Né? E, infelizmente, a maior enganação está sendo exatamente no meio do povo de Deus, porque é fácil detectar lá fora, né, quando Deus não está atuando, mas agora é dentro da igreja que tem muito lobo vestido de ovelha, muitas pessoas pregando heresias e tem muitas pessoas seguindo. Então isso tem sido um perigo muito grande, infelizmente. Então, os hereges têm muitos seguidores. Então tem pessoas que estão sendo enganadas, estão pessoas que querem ser enganadas, porque a Bíblia é bem clara em dizer, para não seguir ventos de doutrinas, né, invenções humanas, e às vezes as pessoas, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, aí a pessoa está seguindo, está indo atrás. Por quê? Porque não quer ter o compromisso de consultar na palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina,
né? Então, assim, muitas coisas, infelizmente, têm acontecido. Mas, enfim, chegou aqui no final dos 7 anos, aí como que vai ser marcado esse período de 7 anos? Exatamente através dessa batalha. Quando Jesus vai descer, eu vou colocar aqui, ó, vai descer para poder... aí isso está registrado em Apocalipse capítulo 19. Aí vai descer, aí é a primeira batalha, que é a batalha do Armagedon. Então nessa batalha é para poder destruir o anticristo e o falso profeta. Só que não somente eles vão ser destruídos. Quem vai ser destruído? As nações que não se curvaram a Jesus, mas receberam a marca da besta, né? As nações também que levantaram guerra contra Israel. Então acredito que vai ter nações que não vão para a guerra contra Israel. Porque se ele vai julgar as nações que foram para a guerra, sinal que tem nações que não foram. Isso, então, na verdade, essa batalha é para julgar um anticristo falso profeta e as nações, que é aí que o Vitor falou, a batalha das nações que vão ser julgadas. Só que Deus, vocês vão observar, meditando na palavra de Deus lá em Apocalipse, que as oportunidades, mesmo depois do arrebatamento, estão sendo dadas. A palavra de Deus está sendo pregada, está tendo conversão, vai haver muitas conversões, salvação de números incontáveis que não tem como nós sabermos. Está registrado lá no capítulo 7, versículo 9. Que de todas as tribos, nações, línguas, números incontáveis, que João ele nem sabia essa quantidade. Então, de fato, vai haver salvação nesse período de grande tribulação. E as oportunidades vão vindo. Por mais que esse período de 7 anos seja sem misericórdia, né, porque é juízo de Deus, é cobrança, é acerto de contas, mas a graça de Deus, através do Espírito Santo, através do Evangelho, porque o período da dispensação da graça, ela não se finda quando inicia o arrebatamento. Mesmo nesse período de 7 anos, está em evidência o período da dispensação da graça. Ela só vai terminar quando chegar a dispensação do milênio. Aí acabou uma para entrar outra. Fora disso, está na dispensação da graça. Então a graça, ela sempre esteve em evidência desde que Deus criou, fundou o mundo. E aí muitas pessoas vão ser salvas, mas qual vai ser o chamamento final? Vai ser no capítulo 14. No capítulo 14, João ele vai ter a visão da ceifa e da vindima. Lá no capítulo 14, a partir do versículo 14. Então nessa ceifa e nessa vindima, né, que um anjo, são 4, é o Senhor que vai dar a ordem aos anjos para poder vir com a sua foice e ceifar, né, os trigos da terra. E o outro vai vir com a sua foice para ceifar as uvas da terra. Só que parece que as uvas, né, lembram a alegria, né, lembram coisas positivas, então essas vão ser salvas, e o trigo lembra assim, um lado negativo. Na verdade é ao contrário. E quem vai vir com essa ceifa, diz a palavra de Deus, que é aquele que é semelhante ao Filho do Homem. E isso corrobora com o que está em Apocalipse no capítulo 1. Quando João ele olha para trás, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, né, no meio de 7 castiçais. Então esse semelhante ao Filho do Homem está se falando do Cordeiro de Deus, está falando de Jesus. Então Jesus, ele vai vir vai colher as uvas da terra, né, e maduras, mas na verdade para poder dar salvação. Quem quis a salvação e quem não quis salvação vai ser pisoteado. E aí eu já vou falar já sobre isso. Então nessa ceifa, para ter um melhor entendimento, depois vocês meditam em Mateus no capítulo 13, do 37 ao 43. Deixa eu anotar aqui. Ó,
Mateus, capítulo 13, do 37 ao 43, que fala sobre o joio e o trigo. Então, nesse capítulo 14, vai ser de uma vez por toda a última oportunidade. Vai ser colhido da terra o joio e o trigo. Definitivamente vai ser separado. Então, assim, você que tem estudado sobre essa passagem de joio e trigo, vai ver que é uma concordância muito grande, porque até foi falado lá quando Jesus estava falando, mas por que a gente não arranca o trigo? Aí o que Jesus falou? Se arrancar um, vai vir um outro junto, então espere o momento certo. Então isso vai acontecer. E aí está falando tudo, um significa o inimigo, o outro significa os anjos. Então essa é uma palavra bem profética que está em concordância com o Apocalipse capítulo 14. Então acabando aí, vai entrar o capítulo 15, que é uma preparação para as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus, que está registrada no capítulo 16, é um complemento dos capítulos 8 e 9 de Apocalipse, das 7 trombetas do juízo de Deus. Então, assim, é um complemento. E é até semelhante, só que acontece com um juízo muito maior do que foi registrado nas 7 trombetas. Aí, terminando aí, já que vocês estão com a Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 16... já vai dar a margem para poder falar do Armagedon. Que aí veio o último juízo de Deus, quem foi salvo, quem não foi salvo. Né? Vai agora só aguardar o capítulo 20, que é o juízo final. Então, no capítulo 16, a partir do versículo 12, só para a gente pegar aqui um pouquinho assim, né, o contexto, a gente vai ler até o 16. Diz assim o versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha só, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Jesus. Então esse congregar para a batalha é exatamente as nações que vão se reunir para se levantar contra Israel, contra Jesus. Então eles, né? Interessante como os demônios, né? Eles vão conseguir reunir e a igreja não consegue se unir umas com as outras. Como é que pode? Os demônios vão conseguir se congregar, se reunir nações, né? Línguas diferentes, povos diferentes, e as igrejas não conseguem se reunir umas com as outras. Meu Deus do céu. Verdade. Só isso. É muito interessante. Aí, dando uma pequena pausa aqui, quando você medita no capítulo 16, vocês vão observar coisas assustadoras que vai acontecer como o juízo de Deus, ao derramamento das taças da ira de Deus. E um dos juízos, que é um cumprimento com o que já acontece na trombeta de Deus, que 1/3, né, das águas elas se transformam em sangue e o homem passa a ter dificuldade, passa a ter sede. E aí eu comentei com vocês que em Isaías fala sobre as pessoas que vão ter a sua língua, né, presa, né, ao céu da boca de tanta sede. Meu Deus. E quando uma das taças é derramada, o sol vai ser aquecido de uma tal forma que as órbitas dos olhos vão apodrecer, que as pessoas não vão conseguir suportar. E aí eu até comentei que quando sem querer a gente morde a língua, chega a sair lágrima dos nossos olhos.
Nesse dia, as pessoas vão morder as línguas para esquecer as dores dos olhos. E aí eu pesquisei, depois eu vou estar pesquisando, como eu falei para vocês, a passagem que fala que as pessoas, por causa da fome, a fome vai ser intensa, que elas vão comer as próprias carnes, né, do braço, seus próprios filhos, para saciar a sua fome. Mas eu encontrei aqui Isaías 41, versículo 17. Vou anotar aqui, né, vocês anotam. Tristeza, né? Só comemorando. Ó, Isaías 41, 17, que diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Então aqui o profeta Isaías ele estava profetizando que chegará um tempo onde o povo passará, né, por essa grande aflição. Mas como o profeta messiânico, ele estava também anunciando ali a palavra de Deus, né, para aquele povo se converter, como vocês observam até Isaías 55, que é um convite de Deus para o povo procurar a salvação. Então, na verdade, esse povo eles estão recebendo essa instrução de que aqueles que se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, aí como nós lemos aqui no final, então Deus ele não vai desamparar, né, mas vai estar dando livramento. Nesse período de grande tribulação, uma outra passagem para nós refletirmos aqui, aí eu vou anotar, porque aí fica fácil para vocês anotarem, a gente ganha tempo e vocês, né? Amós, capítulo 8, versículo 11. Nesse período de grande tribulação, está se pregando a palavra, né? Um pouquinho antes, hoje a palavra de Deus está sendo anunciada, só que muitas pessoas não estão dando ouvidos à palavra de Deus, até, né, em concordância com o que a pastora falou, de as pessoas não se unem para poder buscar mais conhecimento da palavra de Deus, para poder pregar a palavra, para poder ganhar almas. Isso eu não estou generalizando, porque nós somos um povo que estamos procurando fazer isso, mas a gente sabe que isso tem acontecido. E a pessoa está rejeitando tanta palavra que olha só que o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meu Deus. Então as pessoas vão sentir fome sedenta da palavra, mas elas vão receber, ao invés da palavra, elas vão receber juízo, porque a oportunidade sempre foi dada e elas rejeitaram. Então, nesses dias, as pessoas vão estar tão sedentas da palavra. Poxa, imagina só, a pessoa está no evangelho, está buscando, mas foi se perdendo na sua caminhada e decidiu não querer mais se compromissar com a verdade. E aí vive aquele evangelho de oba-oba, sem compromisso. Aí veste um melhor terno, sobe nos púlpitos, prega a palavra, louva, mas sem aquele compromisso. E aí parece que nada está acontecendo, é o tempo da graça. Então vai chegar um dia que a pessoa vai parar para pensar: poxa, Jesus voltou, eu fiquei. E por mais que a pessoa medita na palavra, ela nunca vai conseguir se saciar, porque ela perdeu uma grande oportunidade. Teve uma época, eu vou contar aqui uma experiência para vocês, teve uma época na minha vida, numa caminhada na minha vida, que eu cheguei a ser desobediente ao Senhor, a pecar, a fazer coisas que não agradassem ao Senhor Deus. E quando eu me lembro até hoje, quando eu fui jantar,
E olha que eu não tava nem com tanta fome assim, mas eu fui jantar e tinha até muita comida. E ao eu terminar de comer, pasmem vocês, não fez efeito nenhum. Eu continuei com fome, parece que aquela comida, ela não fez efeito. E aí eu fiquei assim, tentando entender por que eu estava passando, por que estava acontecendo aquilo. E aí Deus foi falando então ao meu coração que você não se posicionou, você não ouviu a minha voz, a minha palavra. Então eu estou te mostrando através da representação de um alimento sólido, de um alimento material, físico, que assim como não te saciou, assim é a minha palavra que não está te saciando, porque você medita e não está guardando, não está observando. Meu Deus. Então, nós, infelizmente, a gente passa, né, por esses processos que Deus ele nos aperta, né, até que a gente se arrepende, graças a Deus, hoje a gente está, né, firme na presença do Senhor. Mas, nesse dia, o assunto vai ser muito mais sério do que isso que eu estou compartilhando com vocês. Vai ser realmente muito assustador. Imagina só a palavra de Deus ao ponto de dizer que quando Jesus estiver vindo, as pessoas vão lamentar, vão chorar vendo Jesus vindo com poder grande e glória. Porque as pessoas poderiam falar, era eu que era para estar junto com aquela comitiva, era eu que era para poder estar descendo com Jesus, mas eu estou aqui. E o juízo vai ser tão grande que as pessoas vão desejar que os montes, os alteiros, né, assim, caiam sobre elas do que ver a face daquele que está vindo com poder, grande glória. De tão terrível que vai ser esse processo. Então, dando continuidade aqui no capítulo 16, aí o versículo 14 vai dizer, não, aí o versículo 15, eis que venham como ladrão, aí Jesus falando, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Então, é mostrando aqui, né, num resumo geral que nós já tivemos a oportunidade de explicar sobre ele, a questão da santidade. Então, assim, Jesus está alertando, ó, vigia, porque vai ser travada uma grande batalha e as oportunidades estão sendo dadas, isso no período de grande tribulação, que, claro, não está sendo diferente na época que nós estamos vivendo. Aí o versículo 16 vai dizer, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E esse Armagedon é também num lugar específico no vale, chamado Vale de Meguido. Então, assim, só para poder situar também o lugar geográfico que vai ser essa batalha, que a gente pode encontrar também lá no livro de Zacarias, capítulo 12, né, livro de Ezequiel. E hoje em dia, atualmente, sabe-se onde é esse lugar? Não. Eu acredito que naquele livro, o Manual de Halley, eu estava vendo lá a foto e eu esqueci o nome do lugar, eu vou pesquisar. Mas tem sim um lugar que estava falando assim, ó, esse será o cenário, o palco, né, da batalha do Armagedon. Aí eu só não vou falar aqui para não falar a referência errada, mas esse lugar ele é conhecido, só que muitas pessoas, né, assim, não dão crédito, aqui que vai acontecer, né? Da mesma forma que Jerusalém vai ser um lugar onde profeticamente muitas coisas vão acontecer, hoje as pessoas, né, estão aí nem crendo, né, no Messias, quanto mais as coisas... Só querem mesmo passear, né, em Jerusalém, isso, tirar foto. Querem, né, ir lá em Israel. Tirar foto. Isso. Aí pulando para o capítulo 19, então vai ocorrer então essa batalha. Então essa batalha, iniciando aqui a partir do versículo 11, Jesus ele vai estar das mesmas características, né? Só algumas coisas que mudam, mas ele vai estar nas mesmas características do que ele estava no capítulo 1, né? Quando João o vê, né, com cabelos mais brancos como a lã, olhos como chama de fogo,
vestido branco. A única diferença aqui é que as suas vestes vão estar salpicadas de sangue. Aí, o capítulo 19, ele é uma profecia de Isaías 63 também. Tem Jeremias e Ezequiel. Então, Isaías 63, do 1 ao 6. Aí, Isaías 63, do 1 ao 6, vai se cumprir com o Apocalipse 19. Se eu não me engano, acho que é o versículo 3 ou 4, que o próprio Deus, ele vai estar dizendo, né, que eu manchei toda a minha vestidura, e as minhas vestes, ela está manchada. E isso, ele se cumpre especialmente no capítulo 19, especificamente no versículo 15 de Apocalipse. Capítulo 19, versículo 15, diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Isso daqui está em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, que é aquele que vencer, ele vai dar poder sobre as nações, e ele mesmo com a vara de ferro vai estar regendo as nações. Aí isso daqui já é também um cumprimento para o milênio. E aí ele vai dizer aqui: e ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então está mostrando que o que o profeta Isaías estava profetizando lá, sobre as vestes estar manchadas de sangue. E por que vai estar manchada de sangue? Por que isso representa isso? Justamente porque a visão aqui é por anticristo e falso profeta. Eles que vão ser destruídos, mas as nações que rejeitaram a Cristo e se levantaram contra Israel, contra o povo de Deus, contra Deus, então eles vão ser pisoteados, eles vão ser também destruídos. E aí no versículo 17 vai dizer que vai haver uma grande ceia, onde vai ser ordenado as aves do céu, não para comer das vegetações, e sim das carnes e dos sangues que vão ficar ali sobre o mundo. Aí só para nós finalizarmos aqui, a partir do versículo 19, Apocalipse 19 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais, se referindo às nações, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então a espada, né, afiada sobre a boca do Senhor, é claro que está se referindo também à palavra dele. Então quer seja algo, é algo literal, mas ao mesmo tempo é algo espiritual. É pelo poder da palavra que essa batalha ela vai ser travada. E aí, terminando essa batalha, o término dos 7 anos da batalha do Armagedon, na verdade, é um pontapé inicial para iniciar o milênio. O milênio, ele está registrado aqui no capítulo 20 de Apocalipse, dos versículos 4 ao 6. Só que antes disso, é necessário que um anjo desça do céu, vai estar ali, né, com uma grande cadeia, com uma chave, né, para poder prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás.
e ele vai ser amarrado por 1000 anos e vai ser lançado então no abismo e vai ser selado para que não enganasse as nações, porque antes ele estava enganando, hoje ele está enganando, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí eu pergunto, o diabo, ele é um ser que ele tem matado, tem roubado, tem destruído. Jesus mesmo falou em João 8,44 que ele é homicida desde o princípio. Então, assim como no nosso mundo físico, uma pessoa que transgride uma lei, ela recebe a devida punição, por que espiritualmente dizendo esse ser maligno, que tem se levantado, tem destruído famílias, tem ceifado almas, tantas coisas têm acontecido, porque ele não é eliminado, não é destronado, porque de uma vez por todas, porque ainda ele continua. Cadê a justiça de Deus? Então, assim, quando eu estava meditando sobre isso, por mais que pareça que o diabo está se levantando, está fazendo e acontecendo, mas ele está limitado, ele não atua por completo por causa da presença do Espírito Santo, e tudo que ele queira fazer é por permissão de Deus. Até nesse período de grande tribulação, tem coisas que parece que são facetas do caráter do diabo, né? Aquilo que é ali peculiar, que é próprio, mas na verdade são os juízos de Deus. Então ele sempre, né, foi limitado, sempre ele vai ser limitado. Porque toda a criação de Deus é limitada, não existe nada nada nem ninguém que seja maior do que Deus. Então, tudo e todos são limitados, até no mundo espiritual. Então, vai chegar um dia, exatamente pela justiça de Deus, o justo juiz, que vai prender esse ser. Olha, você já roubou muito, você já matou muito, você já destruiu muito, já fez tantas coisas, agora você vai ser preso. E a condenação dele vai ser de 1000 anos. O máximo que acontece com o ser humano é ele ter uma prisão perpétua, né? Vai ficar para sempre lá na cadeia, ou às vezes ele recebe até uma prisão de 100 e poucos anos, mas sabe que as pessoas não vão ficar esse tempo todo, vai morrer antes. Ou às vezes é condenada à pena de morte. Mas enfim, mais 1000 anos. E aí, na justiça de Deus, essa prisão é justa, 1000 anos, para não enganar as nações que ele tem enganado. E aí, quando eu falei para vocês que eu ia voltar com Romanos capítulo 16, versículo 20, que o Deus de paz, ele esmagará a cabeça do diabo debaixo dos nossos pés. Aleluia. Hoje as pessoas até, às vezes está orando, cheio de autoridade, até falar o diabo está debaixo dos meus pés. Dependendo da situação, eu não vou generalizar aqui que a pessoa está errada, mas é bom evitar, porque na verdade isso não está acontecendo. O diabo ele não está debaixo dos nossos pés, e nem isso vai acontecer. Isso tem um tempo determinado para acontecer. Mas espiritualmente dizendo, e o que vai acontecer aqui, isso também serve para esse período do milênio e depois do milênio, definitivamente, que ele vai ser destruído. Mas antes, o que significa? Pode dizer? Tem até, antigamente, tinha até uma música, né? Vai dizer que... Cantei, já dancei muito. Eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo aquilo que ele me roubou. Né? Tomei tudo que ele me roubou. Por aí. Satanás... Pisa na cabeça do inimigo, declare, são mais que vencedores. Não, tinha uma assim... Eu fui no terreno do inimigo. Era muito engraçado. E dancei muito. Eu também dançava muito. Você já dançou muito lá na nossa antiga igreja. Mocidade de Fogo. E o Deus da paz. Essa música é boa. Agora isso, diante do trono, né? Agora tem a canção da galinha pintadinha. É muita coisa que tem que a gente fica perdido.